Gente, olá, tudo bem? Boa tarde para quem chegou agora. E aí, vamos falar um pouco hoje sobre o parto. E se você está grávida, se você pretende engravidar, você tem que estar nessa live, mesmo que não esteja grávida, porque hoje a gente vai falar sobre alguns preparativos que se iniciam antes mesmo de você pensar em ter um bebê. Mas, se você conhece uma grávida, se você conhece alguém que tá tentando engravidar, convide aqui pra live, vem aqui nessa setinha, gente, ó, tem uma setinha aqui. Eu quero que vocês convidem essas pessoas para vir aqui discutir com a gente sobre o parto. E vai ter muita coisa aqui pra gente descobrirmos juntas, né? E eu quero que vocês coloquem também aqui no comentário as dúvidas que você tem, para que a gente fale mais direcionado para cada uma de vocês. Olha lá, eu sou a doutora Ana Carolina, médica obstetra há mais de 16 anos, tenho ajudado as mulheres a construírem o sonho da maternidade, principalmente, né? Eu tenho despertado esse lado diferente da mulher, dela se conhecer e dela se vincular com o que é natural e realmente com o que vai fazer ela ter mais saúde e ter um filho com saúde permanente, que isso é muito importante. Como todos que já me conhecem há um tempo entendem, nós somos o reflexo de o que a gente viveu dentro da barriga da nossa mãe. Isso é muito poderoso. Quando a gente entende a importância dessa frase, nós vamos ver que nós temos grande responsabilidade sobre o filho que nós estamos colocando no mundo. É importantíssimo que a gente entenda e saiba o nosso dever. E o nosso dever enquanto mães, enquanto cuidadoras, né, passa por um processo aí de conscientização, de aprendizado. E é por isso que você tem que vir aqui para essa live aprender comigo. Se você não tá grávida, essa live não é para você. Se você não quer engravidar, nem pretende engravidar, eu não vou falar aqui de anticoncepcional. Então eu vou direcionar o meu assunto para quem quer ser mãe ou já é mãe e quer se tornar uma nova grávida. Então a gente vai falar hoje sobre o parto e toda a importância que ele tem de formar ali um ambiente seguro e principalmente de te oferecer uma forma de nascimento muito mais vantajosa e saudável para o seu filho, para que ele tenha saúde. E a gente vai discutir aqui com vocês sobre as principais dúvidas que vocês têm. Coloquem para mim, gente, se você tá grávida ou se você já engravidou. Coloque aqui para mim. Aqui na setinha você consegue encaminhar, ó, encaminha para amigas aí que você sabe que tá grávida ou que tá tentando engravidar para que ela se beneficie desse conteúdo. Gente, qual a importância do parto? O parto é o momento mais sublime, é uma divisão de águas, né? Quando a gente coloca esse bebê para ter contato com a vida. É um momento em que a mãe tem um monte de medos, de inseguranças e incertezas e que esse momento ele pode gerar frustração. É isso mesmo que você está escutando. Já atendi várias pacientes que sofreram dificuldades durante o trabalho de parto pelo vínculo mesmo que obtiveram com seus obstetras ou com esse processo e elas ficaram se sentindo numa situação de desconforto, né, de medo do próximo parto. Então elas ficaram traumatizadas. E mesmo que esse parto tenha sido de uma forma sem intercorrências, sem grandes complicações, essas mães elas ficaram traumatizadas com as situações que elas viveram. Então o parto, ele é um momento muito sublime na vida da mulher e principalmente na vida desse recém-nascido que vai ser entregue. Quando esse bebê tá ali dentro da barriga da mãe, ainda existe uma possibilidade, uma gama de interações e de movimentos que essa mulher, que essa grávida pode fazer para melhorar a vida e o desenvolvimento dessa criança. A partir do momento que essa criança vem ao mundo, que ela é colocada para respirar, para chorar para fora, ela se transforma, ela tem mudanças ali do seu instinto e principalmente essa mãe não vai conseguir oferecer um ambiente seguro mais. A gente pariu, a gente colocou esse bebê para ter a vida própria dele. É uma independência que esse bebê vai criar de uma certa maneira. Então é um momento muito de desconexão. E é tão importante que a gente entenda quais são esses medos, né? Qual é o nosso papel durante o trabalho de parto e principalmente durante a escolha do parto para que a gente tenha uma escolha muito consciente e não passe depois anos ou um tempo e você se arrependa da sua escolha e principalmente não tenha
medo do que vai acontecer durante o parto. Por quê? Porque vocês já viram que animal pare de uma forma bem natural? O animal, ele consegue ter os bichinhos ali, gente, e de uma forma cuidadosa, instintiva, hormonal, consegue fazer com que aqueles bichinhos sobrevivam, né, com uma segurança. A cachorrinha, ela vai lá, os animais, os mamíferos, eles lambem o umbigo do bebê, né, eles cuidam daquela cria com muito carinho, com muito afeto, porque era parte do corpo deles. E é um momento ali muito importante de conexão, de vínculo que se cria com essa mãe. E é por isso que hoje as pessoas entendem um pouco mais sobre humanização e principalmente se preocupam mais na forma de parir, de nascer essa criança. Os trabalhos científicos provaram várias coisas pra gente que a gente fazia muito errado, né? Por exemplo, sobre clampeamento de cordão, sobre a Gold Hour, que é aquela primeira hora de vida que vai ficar em contato ali com o corpo materno, sobre a necessidade dessa amamentação precoce, sobre esses cuidados importantes com o bebê e principalmente quando nasce esse bebê, né? O fato de lamber a cria, de beijar esse bebê, de pegar, de sentir no colo, de pôr em contato com o seu corpo, com as suas bactérias, para que a gente transmita esses sentimentos aí, esses cuidados para esse bebê, para que ele se desenvolva bem, para que ele tenha um sistema ali de adaptação mais seguro, né? O bebê, quando ele nasce, gente, ele estava acostumado num ambiente fechadinho, apertadinho, e ele fica desprotegido. Então, muita coisa acontece com o cérebrozinho desse bebê. Ele se sente amedrontado, ele se sente indefeso e não entende o que está acontecendo, percebendo que existem desafios ali para que ele interaja com esse ambiente. Então é muito importante a forma de nascer, uma forma acolhedora, uma forma que propicie que esse bebê ele não desenvolva traumas durante o decorrer da sua vida. Coloquem para mim, gente, se vocês estão grávidas ou não. Tem a Letícia que está grávida de 38 semanas, está quase chegando aqui já no período final da gestação. Quem mais? Coloquem, por favor. Olha só, gente, o fato de nascer, né, é muito mais dependente do que a mulher espera, do preparo emocional da mãe, do que simplesmente deixar esse neném nascer. Tem muito a ver com as crenças, muito a ver com o poder de decisão e segurança dessa mulher. Por isso que eu falei pra você que a live começa muito lá atrás, para quem ainda está pensando em se programar para ter um filho. Olha o poder que isso gera, a conexão que isso gera. Quando a gente pensa em gestar um filho, né, eu tenho que entender o meu papel nesse processo de gestação, o que eu posso ou não fazer para que eu interfira na qualidade de saúde dessa criança e como é que eu interpreto a vida. A partir do momento que eu tenho traumas, que eu tenho inseguranças e medos, isso vai interferir sim no dia do meu parto. Sabe por quê? Porque quando você chega lá no final da gestação, a Letícia tá aqui que já tá no finalzinho da gestação, a Lê tá com 27, ó. O que acontece? A gente tem muito medo do que vai acontecer, se vai tudo dar certo, se esse bebê vai nascer bem, se esse bebê vai vir direto pro meu colo, como vai ser a integração desse bebê com o meu corpo. Sabia que isso tudo gera uma ansiedade na mulher e um medo que ela fique indecisa. As mulheres que não têm um preparo prévio lá atrás, antes de engravidar, de uma opção ali de decisão, de como agir, como ela quer mesmo que aconteça essa forma do nascimento, ela vai se sentir insegura. E aí eu, médica, eu tenho muito poder de influência. A partir do momento que eu falo as intercorrências de cada um desses processos, né, porque todos os partos têm intercorrências. E quando eu passo essa insegurança para a paciente, ela vai se sentir muito mais incerta sobre essa decisão. Qual é realmente o parto adequado para ela, para o caso dela. Então, o parto é uma forma que a gente tem de interagir com as nossas crenças anteriores, do que eu entendo que é normal, do que eu entendo que é preciso para mim e principalmente na recepção desse neném. A partir do momento que eu sei que eu tenho um trauma anterior ali de um parto
normal ou de uma história familiar, de uma amiga que passou por um processo de trabalho de parto vaginal com complicações, e eu quero ter um parto cirúrgico, eu tenho que entender que esse parto cirúrgico não vai acontecer no meu tempo, que ele tem um tempo mínimo para que eu retire esse bebê de dentro da barriga, ele tem um tempo mínimo para acontecer, para que eu dê melhores condições de sobrevida para esse bebê. É importante que a gente entenda isso para que a gente faça a escolha adequada, mas com consciência de que o bebê tem que vir no tempo dele e não no tempo que o médico quer e não no tempo exatamente que eu quero. Eu recebo no consultório várias clientes que querem agendar, programar para o dia que a avó nasceu, que não sei quem nasceu, que o signo dela ou de não sei quem vai ser. Então, eu tenho que observar cuidadosamente que o fator principal ali é a segurança do meu bebê. Essa é uma tomada de decisão que tem que ser feita com o obstetra e com a mãe, para que a gente não interfira na natureza. A partir do momento que o bebê tem todos os órgãos formados, ele ainda não está pronto para nascer. Ele precisa amadurecer a função desses órgãos. Ele precisa ter um preparo ali interno para que ele seja bem recebido nesse ambiente externo. O parto, gente, quando ele é normal, né? Ele tem um preparo prévio, um preparo de consciência, de entender que o parto normal, ele não é sem dor. Que o parto normal, ele tem as intercorrências dele, mas que eu estou disposta a pagar esse preço. É muito importante que vocês saibam que um parto vaginal, ele tem o processo de evolução natural, que pode durar várias horas, né? E que isso pode cansar a mãe, isso pode gerar uma decepção em termos de dor. E se essa mulher, ela não está focada na recepção do bebê, se ela não estiver focada em que aquilo ali que vai acontecer no final vale a pena ela passar por esse processo de entrega, de receptividade, ela não vai tolerar, ela vai tá sugada a energia dela durante o processo, e isso vai minimizar as chances dela conseguir chegar até o final. Muitas pacientes, elas acreditam às vezes que é fácil ter um parto normal, mas o resultado disso, quando realmente intensifica essa dor, intensifica o processo e que ela precisa se dedicar à natureza e a ajustar a sua forma de agir para que ajude esse bebê a nascer, ela não consegue. E por que ela não consegue? A Rê tá aqui falando que dói, né, Rê? Essa Rê é maravilhosa, gente. Ela tem que vir para uma live com vocês, porque ela teve um parto normal, que eu vou te dizer, essa mulher, ó, ela quis mesmo, ela se preparou. Um parto lindo. A Rê precisa estar me devendo uma live, né, Rê? E todo esse processo, ele depende muito da sua força mental, de como você encara essa situação e como você entende o objetivo maior, que é segurar seu filho bem no colo. Porque durante esse processo também podem acontecer intercorrências. Também pode acontecer de ser avaliado esse bebê, em algum momento sentir que não está seguro, e o médico e o obstetra descartar o processo de parto vaginal e passar para o parto cirúrgico. Por isso a necessidade de você tá bem alinhado com o seu médico, alinhado em termos de conexões, de verdades, de que você confia realmente no que ele fala, e não confiar quando eu, Ana Carolina, chego lá no plantão ou para acompanhar minha paciente e vejo que já passou muito meu tempo ali de espera e vou falar para ela simplesmente assim: ai, não tá nascendo, tem cocô, é melhor a gente tirar o bebê porque meu consultório vai começar, né? Porque isso é uma das grandes intercorrências aí que a gente tem durante o trabalho de parto. O médico se cansa, o médico não está disposto a enfrentar o tempo e o médico não está alinhado com o desejo dessa mulher e com a espera natural. E olha só, vou contar uma história para vocês. Eu já tive o prazer e o desprazer de presenciar partos, né, que as mulheres ficaram extremamente insatisfeitas. Eu já falei aqui nas lives que eu trabalhei muito tempo no SUS. E o SUS, gente, ele é desumano com o obstetra. Às vezes você tem que atender porta, você tem que fazer avaliações lá dentro do hospital e tem paciente nascendo. E no hospital que eu trabalhava tinha enfermeiras obstétricas, né? Tinha obstetrizes ali que faziam também o acompanhamento conjunto. E muitas pacientes que nasciam ali aos cuidados daquela enfermeira que é capacitada também, elas ficavam
super insatisfeitas com aquele processo de nascimento. E às vezes não tinha nenhuma laceração, não tinha nada, e ela se sentia abandonada. Mas sabe abandonada por quê? Porque ela entrava pela porta, me via a primeira vez e eu era aquela médica desconhecida, eu não tinha vínculo com ela. Ela fez 9 meses ou mais de pré-natal com outra pessoa que entendia quem ela era, que sabia dessa conexão e dessas decisões que ela tinha tomado. E aí ela chega no plantonista, vê aquela pessoa que ela não conhece, que ela se torna fragilizada no momento, e ela vai para um centro de parto, que é outra pessoa que faz o parto, ou às vezes que nasce esse bebê e que ela não tem essa conexão e essa interação de falar o que ela quer que seja feito com o bebê dela. E antigamente era muito assim, né? A gente sabe que esse respeito do tempo de parir, de nascer e das condições de entregar esse bebê para a mãe eram muito intempestivos. A gente sentia que não tinha esse vínculo tão grande aí de humanização. Humanização significa eu fazer com que essa mulher ela se sinta à vontade, que esse bebê tenha um ambiente acolhedor. Humanização não é parir pela vagina. Humanização é uma entrega de conexão com esse bebê e com essa mãe. É um vínculo que se cria. E essas pacientes, às vezes, sem nenhuma intercorrência, elas se sentiam muito mal de terem passado pelo processo de parto vaginal, né? E sem nenhuma intercorrência. Outras pacientes se sentiam violadas quando, às vezes, você ia lá e pedia a permissão para romper uma bolsa ou para fazer algum tipo de interferência para que se certificasse de que esse bebê tinha uma vitalidade boa. Hoje, esses dias eu fiz um parto muito bonito de uma paciente preparadíssima, né, que eu contei aqui nos meus stories, e que ela já tinha todo um cuidado, um trabalho prévio dessa humanização, desse jeito de nascer. E eu não fiz nada, e foi um parto perfeito, e eu não fiz nada. Eu tava ali de espectadora, deixando a natureza agir. E foi tão lindo e tão milagroso. Aquela criança nasceu no colo do pai, aquela criança foi bem recebida, aquela mãe ficou extremamente em êxtase e prazer por estar recebendo o filho dela da forma que ela quis, né? E eu tava ali só observando, e observando o quê? Observando os sinais de perigo que aquilo poderia em algum momento apresentar. A minha função ali não era interferir. Eu, enquanto médica, eu tenho por obrigação a entender que existem formas naturais para que esse bebê venha e que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que estar junto, só apoiando e observando até que ponto que aquilo transcorre dentro da normalidade. Isso é muito difícil pra gente, né? Dentro da faculdade a gente é muito intervencionista, nós utilizamos muitas medicações e a gente quer fazer um trabalho muito mais intempestivo ali para que aquilo ocorra mais rápido. Eu tenho que aprender a esperar, porque o tempo não é meu, o tempo é de uma criança, o tempo é daquele corpo. A partir do momento que tem algum fator de insegurança, aí sim eu sou obrigada a agir. E, gente, as complicações acontecem em todos os partos. Acontece num parto natural, acontece numa cesárea, acontece em qualquer tipo de via que você quiser escolher para o seu filho, mas é muito importante. O mais importante é a gente entender que o preparo dessa gestação é que vai dar o sucesso para o parto seguro. Os fatores, os indicadores de que algo ali não vai bem é que me garantem que esse parto vai ocorrer de uma forma segura. A partir do momento que eu, obstetra, entendo que essa mãe, que esse bebê, eles caminham juntos num processo de saúde, que eles têm uma gestação saudável e principalmente que tá tudo bem para esse ambiente, pode ser feita a escolha materna, né, com segurança. E além disso, esse parto pode acontecer de uma forma muito mais sem complicações. Agora, se eu, médica, observo ali no pré-natal que existem riscos, eu também sou obrigada a passar isso de uma forma clara com a cliente. A menos que, assim, alguns médicos não têm esse preparo, mas a gente sabe que existem profissionais muito habilitados que trabalham com parto humanizado, que na verdade a gente chama de parto adequado, né? Hoje em dia não se usa mais essa palavra de humanização. Mas a gente entende que existe uma conversa, uma consciência que vai ser feita ali entre os dois para que a gente saiba os riscos realmente que esse bebê corre e que essa mãe pode apresentar durante o trabalho de parto, para que essa decisão seja conjunta e principalmente seja uma decisão segura, para que o meu bebê
tenha uma forma de nascer justa, segura, e também essa mãe tenha respeitado o direito delas. Por quê? Porque muitas mulheres não querem passar pela via de parto vaginal. Muitas mulheres têm medo de passar pela dor, não foram preparadas emocionalmente para isso e não devem ser submetidas a isso. Eu sou a favor desse processo, porque a partir do momento que eu não respeitar a forma de visão que essa mãe tem, eu estou complicando a forma de nascimento também que ela vai ter depois ali desse parto, a visão desse pós-parto dela. E esses dias eu fui fazer uma visita da minha paciente que passou por um parto normal, um parto cesárea. Ela me procurou já na terceira gestação, quase no finalzinho, e ela quis muito que eu acompanhasse o parto dela. E ela de forma nenhuma quis experimentar novamente o parto normal, mesmo sabendo que não teve uma intercorrência, mas foi por esse abandono, por esse despreparo ali durante todo o processo de gestação. E eu tive que respeitar essa decisão, sabe por quê? Porque ela é importante para a forma de nascer dessa criança. Claro que a gente tem que entender que não é no tempo dela, é no tempo que esse bebê está mais preparado. E os bebês que nascem de partos cesáreas no tempo justo, num tempo ali que os órgãos estão mais funcionantes, né? A partir de 39 semanas, a gente sabe que tem muito mais chances de se adaptarem melhor ao ambiente, de terem menos intercorrências. Até autismo, TDAH, a gente sabe que pode estar associado à forma de nascer do parto cirúrgico. Então a gente tem que entender muito bem esse processo para oferecer segurança para o bebê. É muito fácil para mim, enquanto médica, respeitar o desejo só da paciente sem colocar para ela tudo que pode acontecer. Quais são as intercorrências que pode acontecer? Porque eu tô me livrando dela gestante, mas e esse bebê? Ele vai pagar o preço depois. Então eu tenho que colocar todos os benefícios e não de cada tipo de parto para que ela escolha e para que nós juntas entendamos o tempo certo de nascer desse bebê, que geralmente é após 39 semanas, né? Que a gente faz uma cesárea eletiva. Então é muito importante que a mulher entenda que lá antes do pré-natal, essas complicações, essas alterações do seu organismo, como diabetes, hipertensão, obesidade, elas interferem sim na qualidade desse pré-natal e principalmente na forma de nascer. Essas pacientes, elas têm chances maiores de passarem pelo processo de parto cirúrgico, não só pela mentalidade, mas pelas complicações que o organismo dela apresenta. Quando a gente engravida, né, a gente tem que lembrar que tem que se sustentar, que tem que aproveitar esse momento para manter uma qualidade de saúde, aproveitar esse momento para entregar o melhor pelo seu bebê, entender que vocês são responsáveis, vocês são as grandes protagonistas aí da gestação e que vão colocar em ação todos os nossos planos, né? Eu sou aqui obstetra e sento na minha cadeirinha e falo e mando você embora. Mas aí, o que você tem feito para fazer o melhor pelo seu filho? A ação é sua. Aí, a partir do momento que você não emprega os cuidados necessários, que você tem intercorrências que dependem sim do seu estilo de vida também, você vai pagar o preço. E pagar o preço, às vezes, de ter que tirar esse neném antes do tempo, desse bebê ter desconforto respiratório e ficar numa UTI, desse bebê pagar com a qualidade de vida pior no futuro também. E essa forma de nascer começa com as suas decisões hoje, com o estado de saúde que você apresenta hoje. É muito importante que vocês saibam sobre isso. Doutora Raquel, tô vendo a doutora Raquel aqui, eu quero convidá-la qualquer dia para vir falar com a gente. Ela é ótima, gente, sigam a doutora Raquel. Ela fala muito sobre amamentação, né? Ela tem um trabalho muito bonito e eu a convidei para fazer também com a gente aqui qualquer dia uns vídeos sobre isso, para que vocês enriqueçam mais aí essa forma de aprendizado que começa bem antes, né, do fato do neném nascer, do parto, que é o cuidado com a amamentação. Então eu gosto bastante do trabalho da Raquel por isso. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente perde o controle dessas variáveis, né, desses parâmetros durante o pré-natal, parâmetros de segurança em termos de controle diabético, da diabetes, controle da pressão, do peso, a gente vai caminhar em direção a um parto cirúrgico, né? Então, às vezes, não é porque você quer o parto normal que o seu corpo realmente ele está apto a isso. A gente tem que entender que às vezes o seu corpo mostra o contrário e pela segurança sua e do bebê, você não vai poder passar pelo parto vaginal.
Então é importante que vocês tragam essa mentalidade lá de trás. Eu sei que alguém aqui falou que estava com 38 semanas, quer dizer, está na reta final. Não é tarde para você se programar. Existem técnicas para que você faça o seu corpo ser mais tolerante à dor, o seu corpo ser mais aberto a essas mudanças que vão acontecer. Todo mundo chega ali com 36 semanas, né? Fica ansiosa porque entrou no 9º mês. Mas e aí? Com 36 semanas o bebê necessariamente tem que nascer? Gente, de forma nenhuma. O bebê tem um tempo dele. O ideal é que esse bebê ele entre no processo do parto na maturidade dele, né? A gente sabe que acima de 39 semanas esse bebê ele se adapta muito melhor ao ambiente. Esse bebê tem muito mais garantias de adaptação e principalmente de sobrevivência mesmo, né, por estar fora do ambiente de proteção do útero, mas o tempo é do bebê, e tem pacientes que com 41 semanas já querendo parto vaginal, a gente pode trabalhar com várias técnicas para que elas consigam um parto vaginal mesmo após a data prevista, que seria de 40 semanas. Então é seguro, desde que seja bem acompanhado. E esses dias eu atendi minha paciente, que hoje está com 39 semanas, esses dias não, ontem, e que ela estava com muito medo. Doutora, mas será mesmo que tá tudo bem? Porque a minha amiga teve diminuição do líquido no final da gestação, e será que a gente vai passar realmente tranquilos pelo processo do parto normal? E eu já tinha feito alguns exames, né? A gente tinha avaliado a vitalidade do bebezinho e percebeu que estava sim seguro, mas o mais importante ali naquela história foi perceber esse medo, esse pitaco que todo mundo vem na cabeça que chegou com 9 meses, tem que nascer, que a fulana diminuiu o líquido, que o neném dela teve complicação. E, gente, entendam que cada gestação é única, que cada interação ali desse corpo materno com o bebê tem que ser avaliado e que tem segurança. Quando o médico te dá a garantia que esse processo está indo dentro de uma previsibilidade de normal, de ser um parto tranquilo, né, não ter complicações, a gente tem que aceitar. Porque eu entendo que esses medos existem, que as pessoas ficam mais inseguras no final, porque tá todo mundo dando pitaco e falando alguma coisa a mais, mas entendam também que é o tempo desse bebê, que não é porque aconteceu com a sua vizinha que vai acontecer necessariamente com você, que não é porque você teve uma complicação na sua gestação anterior que necessariamente nessa vai ter. E essa paciente minha, ela teve uma cesárea anterior com 38 semanas, porque segundo ela o médico achou que estava na hora de nascer. E ela me escolheu justamente por entender que eu faço muito esse trabalho do parto adequado, e principalmente para garantir para ela que a gente estaria no acompanhamento dentro ali do esperado, para esse bebê entrar realmente em trabalho de parto sem eu intervir nesse processo, que é o mais difícil, né? A partir do momento que tá seguro o desenvolvimento do bebê, que esse neném tem uma vitalidade boa, eu posso esperar e tá tudo bem. Existem técnicas para que a gente faça com que o bebê desencadeie o trabalho de parto. E uma delas, que eu vou falar aqui no final para vocês, é dormir. Eu vou explicar por que dormir é tão poderoso para desencadear esse trabalho de parto. Nós, obstetras, quando damos muito plantão à noite, a gente sabe que existem fases que a gente faz muito mais parto. Por exemplo, mudança de lua, principalmente lua cheia, interfere sim. E além disso, fases em que, no período ali da noite, que tem um risco maior de esse paciente chegar com a bolsa rota, chegar em trabalho de parto, né? Que é bem ali no meio da madrugada. E eu vou te explicar porque isso acontece. A gente tem que saber que para que esse parto aconteça de uma forma segura, a gente tem que intervir nessas variáveis de alterações do corpo da mãe. Que variáveis são essas? O peso, o estilo de vida, a pressão, a glicemia, a alimentação. Então, todos aqueles pilares que eu tô cansada de comentar aqui com vocês, a gente tem que fortalecer para que a gente tenha o poder de escolha nessa forma de nascimento. Doutora, eu sou traumatizada, não quero passar pelo parto normal, eu posso escolher cirurgia? Claro que você pode, desde que você esteja alinhada com o seu obstetra, que você entenda que não é no seu tempo, é o tempo mínimo de maturação desse bebê, que você saiba os benefícios do parto vaginal, que você entenda as complicações que tem uma cesárea, que você saiba as complicações que tem um parto normal. Então a gente tem que estar com essa consciência muito aflorada para que a gente tome decisões em cima de um conhecimento e não de achismo e do que a sua avó, a sua tia viveram, né?
E aí, gente, acontece muito com as pacientes essa falta aí de conexão entre o médico e elas, porque a maioria de nós, médicos, obstetras, quer agendar para o dia que mais convém, eu quero fazer o dia que realmente dá certo para minha agenda, e a forma de nascer segura não é assim. A Ana tá falando aqui que aconteceu isso ano passado com a irmã dela. No final da gestação, a obstetra parou de atender o convênio e não prosseguiu o atendimento. E ela ficou sem alguém, né? Isso acontece muito realmente, principalmente, às vezes você não colocou todas essas expectativas com seu médico, e é bom que isso seja falado desde o começo da gestação, qual é a sua expectativa do parto, e até quando vocês vão esperar, e se realmente esse obstetra vai fazer o parto dela, porque muitos obstetras às vezes só acompanham em consultório e não vão acompanhar durante o parto, para ter essa noção, né? Será que vai estar junto comigo? Você que me conhece, você que mediu minha barriga, escutou o coraçãozinho desse neném durante todo o processo, é você que eu permiti que conhecesse a minha vagina, que colocasse a mão no meu corpo, é você que eu confio a forma de nascer do meu filho. Olha que poderoso que é isso. Por quê? Porque eu não agrado todo mundo, muita gente, muita obstetra também não agrada suas pacientes, então eu tenho que interagir e acreditar que aquilo ali, que aquele momento vai ser seguro, e a partir do momento que eu confio, a entrega é diferente, que a partir do momento que esse médico fala que algum parâmetro fugiu do que é normal, a paciente tem que entender que ela tem que agir junto com esse médico para que retire esse bebê com segurança dali. Gente, o propósito de um pré-natal, de uma gestação, ele tem um papel fundamental, que é preparar esse organismo da mãe, que é fazer com que tudo aconteça, esse ambiente intrauterino, que esse ambiente materno se torne o mais saudável possível para propiciar o parto. E aí algumas pacientes nos procuram no final da gestação cheias de complicações e pormenores e falta de conexão com o que quer de verdade e querendo que, mas eu quero agora normal. Gente, que trabalho foi feito? Quais são as condições de saúde dessa mãe? Qual é o peso dessa mulher? Qual é a condição realmente metabólica? E qual é a condição fisiológica ali, anatômica da pelve junto a esse bebê? Entendam pra mim que a forma de parir é muito condizente com a anatomia. Existem crianças muito grandes para a bacia da mãe. Geralmente, os bebês maiores que 4 quilos, eles são grandes. Eles dão mais trabalho na forma de nascer do parto vaginal. Nasce, mas pode ter mais complicação. Pode ser necessário o uso de instrumentos para aliviar e tirar aquele bebê com segurança, porque às vezes o neném fica parado ali, gente. E existem complicações, inclusive perigosas para a saúde desse neném. E a partir do momento que eu me preparo, que eu entendo que existe um conjunto, não só em mim, mãe, mas um conjunto que também compreende o meu bebê, e esse peso, e esse desenvolvimento, e essa minha placenta, até que ponto que essa placenta vai conseguir nutrir, oxigenar esse bebê durante o esforço do trabalho de parto. Vão acontecer ali contrações, dores que vão diminuir a constricção ali, aumentar a constricção e diminuir a nutrição, a oxigenação para esse bebê. Até que ponto esse bebê está realmente apto para suportar essas intercorrências. Então, tudo isso em conjunto é que vai definir a forma de nascer também. Então, não é só achar que deve ou que quer. A gente tem que ter uma segurança, e isso começa lá atrás, antes de engravidar. Isso começa com o atendimento obstétrico que você teve. Qual era a suplementação que você recebeu ali antes de pôr esse neném para vir ao mundo, né? Quando a gente tá ali no finalzinho da gestação, muita coisa acontece na cabeça de uma mãe, principalmente se esse neném vai nascer vivo, se vai dar certo, se vai ter dor, se vai ter complicações na hora de sair esse bebê, porque às vezes a gente vê na novela que é só dar um grito e tá tudo bem que o neném sai, e não é assim. A gente sabe que existem trabalhos de partos mais morosos, principalmente em pacientes que têm o primeiro bebê. As pacientes que estão grávidas para parir a primeira vez pela vagina e não só grávidas pela primeira vez. Então, esse processo de morosidade gera angústia, gera medo, gera incerteza. Será realmente que eu estou disposta a enfrentar essa dor para chegar no final? E eu já tive várias pacientes que desistiram do processo, que começaram um processo de indução e que
no transcorrer da evolução, não quiseram mais e acharam que estava demorando ou que tinha que não ia ser com dor e a dor estava demais e não queriam passar por nenhum mecanismo de controle da dor porque achavam que não valia mais a pena, entende? Mas isso é com elas, não é só o obstetra, é um conjunto, isso começa da sua mentalidade. Qual preço você está disposta a pagar para segurar o seu filho ali no final? Por quê? Entendam para mim que você vai passar por um processo cirúrgico, uma cesárea, você vai ser anestesiada, você vai receber infusão de soro na veia, não tem como, tem gente que não quer soro, não quer isso, não quer aquilo, mas não tem como passar por uma cirurgia sem essa segurança, né? Você vai ser cortada, esse corte pode inflamar, ele pode infeccionar, esse neném pode nascer e pode lacerar, por melhor que seja a técnica, por mais fisioterapia que você tenha feito, acupuntura e tudo quanto há de técnica aí para melhorar o períneo, você tem risco de lacerar e ter que dar ponto depois, né? A gente sabe que a gente intervém muito menos, que a gente usa menos epísio, né? Que é aquele corte de forma muito indiscriminada que se usava antes. Hoje em dia não se usa para que a gente garanta uma anatomia melhor para esse períneo, uma cicatrização melhor para essa vagina, mas mesmo assim pode lacerar e você precisar de um ponto, né? E a gente sabe que por mais que seja o seu trabalho, existem essas intercorrências e qual preço você está disposta a pagar? Isso é muito importante que vocês tenham consciência. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para eu poder ajudar mais. A Cris falou que tem 35 semanas e começou a sentir cólicas, né? E uma pequena dor, se isso é normal. Com 32 semanas, o nosso útero ele começa a ter contrações irregulares, que são as contrações que são conhecidas como de treinamento, Cris. Então essas contrações elas podem ser muito mais dolorosas e persistentes. Isso é muito individual, só que o bebê ele tá maior, ele pesa ali no pé da barriga, ele gera um processo de desconforto pélvico maior, que é essa sensação de que quer fazer xixi toda hora. Esse bebê também ele tá maior, ele distende a cavidade do útero, então ele estica e ele faz esse útero estirar suas fibras e a dor vai acontecer. Isso não necessariamente é um trabalho de parto, é um treinamento. É óbvio que existem algumas pacientes que vão desencadear sim o parto prematuro, mas a gente precisa entender qual é o contexto. De uma forma geral, isso é muito comum. Pode não ser normal em todo mundo, mas é comum. E eu tenho que entender que eu preciso avaliar a escola do útero, que eu preciso avaliar essa contração, porque uma contração que realmente tem significado para mim é uma contração persistente, duradoura, uma contração que ela tem uma ritmicidade, que ela vem de tempos em tempos e não simplesmente um desconforto. Isso faz a diferença ali nessa observação. E não é porque você está tendo contração agora com 35, seu bebê vai nascer com 38, 37, pode ser até que ultrapasse 40. Então eu tenho que entender todo um contexto. E gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Se você tá bem antes disso, né, dessa idade gestacional e tem muita dor na barriga, é importantíssimo que seu médico faça o toque vaginal, e o magnésio ele pode ser um suplemento utilizado para tranquilizar essa fibra muscular. Às vezes é falta de magnésio que essa paciente tem, ela tá muito estressada, tá com muita adrenalina, a adrenalina faz esse útero contrair mais. E lembra que eu te falei que o sono é muito importante? De madrugada nós temos picos às 3 horas da manhã, de um hormônio que se chama melatonina. E a melatonina ela é extremamente importante para a forma de nascer. Ela desencadeia contrações. É uma briga entre a melatonina e o cortisol. A partir do momento que a melatonina está alta, o cortisol vai estar baixo. E isso é um grande responsável pelo processo ali de desencadear do parto. Por isso que acontece muito de madrugada. Por volta de 3 horas, muitas pacientes rompem a bolsa e entram com contrações mais vigorosas. É todo mundo? Não, tem gente que às vezes não desencadeia o trabalho assim, mas entendam que não é porque você só tem dor que você está em trabalho de parto. O trabalho de parto ele é um conjunto, né, de ritmicidade, de organização dessas contrações e principalmente de evolução dessa contração para dilatar o colo. Algumas pacientes ficam muito preocupadas porque tem uma polpa, 2 polpas, e eu já tive paciente que já teve 2 centímetros, 3 centímetros que ficaram semanas
com o bebê dentro da barriga e sem desencadear o trabalho de parto, porque não é simplesmente a dilatação, é um conjunto de sintomas e sinais que vão acontecer ali para que a gente desencadeie o trabalho de parto. E uma dúvida muito frequente de todo mundo, né? Eu vou entrar em trabalho de parto, minha bolsa vai romper, né? Gente, eu já tive paciente que a bolsa chegou lá na vagina, junto com a cabeça do bebê, não rompeu. E por que não rompeu? Porque era fisiológico essa bolsa ali daquele jeito e tá tudo bem, ela tava em trabalho de parto. Então romper a bolsa não é sinônimo de parto, né? É muito importante que vocês entendam isso, que isso é uma dúvida super frequente. Porque rompeu, tá nascendo. Às vezes não rompeu nada, essa bolsa tá lá junto e o bebê tá saindo, né? Durante o trabalho de parto. A gente tem que entender que são variações ali que podem acontecer e que não são patognomônicas, que não são exclusivas de um diagnóstico. Vou tomar um pouco mais de água, vocês vão colocar as dúvidas aqui para mim, por favor. Deixa eu ver o que tá perguntando. Uma coisa que eu quero falar com vocês também sobre o parto, gente. Chega ali no final, né? Muitas pacientes querem dicas. Qual é a dica que eu posso utilizar para desencadear meu trabalho de parto? Eu vou te dar aqui 3 dicas, olha só. Primeira delas, exercício físico. Tem que caminhar, subir escada, faça exercício sem impacto, óbvio, mas você precisa fazer exercício físico. Alimentos picantes podem ajudar, principalmente alguns trabalhos provaram aí que a tâmara tem resultados benéficos na dilatação do colo, abacaxi, a pimenta. Então, exercício físico, os alimentos mais picantes, a tâmara incluindo neles, tá? Pimenta também. A acupuntura, gente, a acupuntura é muito boa para ajudar nesse processo também de desencadear o trabalho de parto. E relação sexual, olha só que maravilha, você tá aí já depois de 38, 39 semanas e quer desencadear seu trabalho de parto, tem que ter relação sexual. Quando você tem contato com o esperma do marido, ele desencadeia contrações, o coito, né? A relação sexual desencadeia uma liberação de hormônios que faz seu útero contrair, que libera ocitocina, que faz esse útero se mexer e afinar o colo do útero para iniciar o trabalho de parto. A Laís está perguntando que na primeira gravidez, ela está na primeira gravidez e que ouviu falar que anestesia toma para o parto normal. Então, assim, Laís, existem anestesias que podem ser feitas, né, analgésicos que podem ser feitos durante o trabalho de parto. Primeiro deles, um banho morno, uma chuveirada, o calor da água relaxa muito a musculatura, né? A aromoterapia, aquele ambiente que você se sente segura, esse contexto já diminui a sua sensibilidade à dor. Isso ajuda demais. Outras opções, medicamentosas, existem medicações que aliviam um pouco o seu desconforto que podem ser feitas, né? A escopolamina, que relaxa um pouco a contração uterina e não prejudica o trabalho de parto. Às vezes está enjoada, porque quando começa a dor, pode ser que você se sinta enjoada e vomite, tá? Vocês podem perguntar aí por quem já passou pelo trabalho de parto, que é comum acontecer náusea, vontade de vomitar e vomitar durante o trabalho de parto. E às vezes a gente faz isso e relaxa a paciente, dá um sono para ela tolerar melhor aquela situação. E existe a analgesia de parto, que é uma anestesia que é feita nas costas, né? Que o anestesista que tem esse trabalho conosco, ele faz, existem 2 técnicas, né, que é a anestesia mais profunda e a mais superficial, a peridural e a RAC. E aí sempre uma anestesia mais baixa, uma anestesia que pega só ali no finalzinho mesmo da coluna, é uma anestesia que vai aliviar essa sensação, que vai melhorar esse desconforto para que você entenda ainda que tá com esse útero duro, que você tem contração, mas que você faça a força conjunta ali durante o nascimento do bebê. Então, essa anestesia é para não tirar totalmente a dor. Você percebe um relaxamento, mas você ainda sabe que está contraindo esse útero para que você ajude, né? Então, existe sim a possibilidade de fazer essa anestesia, mas eu acho muito importante que você discuta com seu médico qual é a técnica que ele prefere utilizar.
é seguro, são medicações que podem ser utilizadas, mas quanto mais você tolerar e puder levar esse momento da escolha da anestesia para o final ali, para a parte que mais incomoda do trabalho de parto, que é após 6, 7 centímetros, melhor. A gente está colocando menos medicação, a gente está usufruindo da sua natureza, do seu poder de sentir esse trabalho de parto todo. Entendam para mim que é prazeroso sim passar. Nascer dói. A Renata estava aqui, que é minha paciente, ela colocou dói sim, dói mesmo. É cansativo, é exaustivo, tem hora que você não quer mais, tem hora que você vai olhar para trás e falar assim, será que eu não tenho mesmo que desistir desse processo, né? Então são avaliações que você vai se permitir fazer durante o transcorrer ali do parto. Mas, gente, que tem que ter uma história prévia de preparo e de entendimento de que segurar aquela criança em contato direto com o seu corpo, que vai ser benéfico para ela também passar pelo canal de parto, é benéfico para ela, os estudos provam, dela ter contato com aquela bactéria da vagina do seu corpo, é benéfico para ela passar pelo canal de parto e comprimir esse pulmãozinho, permitindo com que aquela água em excesso que ela engoliu ali durante o momento que ela estava dentro da barriga da mãe fosse expelida para que ela respire melhor, né? Então é um conjunto, e essa forma de nascer, esse acolhimento do bebê tem que ser o menos invasivo possível, tem que deixar a natureza agir, e depois que você se percebe ali com aquela criaturinha no seu colo, é prazeroso você entender que você foi poderosa, que você tem que ter orgulho das decisões que você tomou ali naquele momento em prol do seu filho, né? E a vida é isso, ela nos cobra a todo momento o nosso melhor, e até que ponto você está disposta a fazer o que tem que ser feito, a pagar pelo o preço que precisa ser pago para que você conquiste algo que você decidiu que seria importante. Não tô falando aqui que você tem que escolher o parto vaginal, mas eu tenho que te falar que são escolhas que você deve se preparar para fazer de uma forma consciente. A gente sabe que o estresse, né, que a eliminação do cortisol, a eliminação da adrenalina prejudica sim o desencadear do trabalho de parto. A gente sabe que pode desajustar o equilíbrio hormonal que desencadeia o parto. O terceiro trimestre, como vocês já sabem aqui nas lives, eu falo sempre, é um período muito inflamatório para a mãe, é um período em que existe uma mudança conformacional ali dos receptores, das sinalizações placentárias, para que essa mãe se descubra lá no final com o poder de parir, né? A gente tem essa natureza, nós somos mamíferos, a gente sabe que tem um preparo prévio, mesmo sabendo que você tem a escolha de não querer essa forma de nascimento. Mas o estresse, o cortisol, a adrenalina, eles atrapalham esse mecanismo. E as pacientes que passam por esse momento têm complicações sim para desencadear de forma natural o trabalho de parto. Pô, profundo isso, né? Eu quero aproveitar para convidar todo mundo aqui para uma aula que eu preparei dia 7/10 às 20 horas. Então coloca aí no seu calendário para você vir aprender quais são os pilares da transformação que uma mãe fada tem que passar para que ela ofereça o melhor pelo seu bebê. Desculpa, gente. Engasguei com a água. E, além disso, para que ela se prepare para esse momento do parto. Desculpa. Ao vivo é assim, né? Você se engasga e fica... Se você tá grávida, se você conhece uma grávida, se você tá pretendendo engravidar, se cadastre. Aqui no meu link, aqui no meu perfil, você vai encontrar como se cadastrar para participar dessa aula dia 7, quinta-feira, às 20 horas. E eu tenho certeza que vai mudar muito a sua concepção e a sua forma de entender como é essa sinalização da vida. O que você precisa fazer para realmente segurar seu filho saudável no braço. E principalmente para que ele tenha muita saúde, saúde que dure de verdade lá na frente. Então, nessa aula eu quero falar mais sobre isso com vocês. Nosso tempo aqui é pouco, hoje eu tenho que operar também.
Mas entendam que o processo de nascimento é um trabalho, e é um trabalho árduo, e é um trabalho com decisões, é um trabalho com aplicação do que você recebe de orientações no seu pré-natal, aqui no meu Insta e tudo mais, para que você tenha escolhas que não vão interferir depois na vida do seu bebê. A gente sabe que a forma de nascer interfere tanto na mulher, na forma que essa mulher encara o processo todo, mas também na forma que esse bebê vai ter de saúde lá na frente. Então é muito importante que você se conscientize dessa importância para escolher de uma forma segura com seu obstetra o jeito que você quer segurar seu filho e a forma que você quer garantir que ele venha ao mundo. E é um momento único, a gente se prepara tanto durante a gestação, a gente quer criar um quartinho bonitinho, quer colocar um papel de parede adequado, quer comprar um carrinho de bebê que custa mais do que toda a consulta ali do pré-natal que você passou, né? E na verdade se esquece que são momentos únicos que vão fazer essa diferença. E é uma etapa decisória, essa forma aí de nascer, essa entrega que você vai oferecer para o seu filho, dessa disrupção entre o seu corpo de mãe e essa criança que vai aprender a lidar com as intercorrências da vida. E isso sim pode interferir lá no desenvolvimento desse bebê. Como eu disse, algumas crianças têm sim alterações neurológicas pela forma do nascimento, principalmente espectro autista, né? Que são decorrentes da cesárea sem o preparo prévio. A gente sabe que existem estudos comprovando isso. E alterações neurológicas também pelo parto cirúrgico. Então, essa forma de escolher para que o neném venha com segurança tem que ser uma decisão pautada em conhecimento. E será que você já teve toda essa orientação aqui lá no seu pré-natal? Será que tem tempo de eu, em 15 minutos no meu pré-natal, falar tudo isso pra você? Não tem, né? Você sabe que não tem. Então é por isso que você vem aqui pra live toda segunda, 19h30 e às sextas-feiras, 12h30. E é aqui que eu quero compartilhar esse conhecimento. Para você absorver mais, a gente vai fazer uma aula muito mais integrativa no dia 7/10. E eu te espero pra gente fazer todo esse levantamento aí para poder te ajudar. Se você tem uma dúvida específica e quer que eu faça uma abordagem mais pormenorizada do que você tem de dúvidas, coloque depois em qualquer um dos meus posts, que é ali que eu consigo ver. Não adianta mandar direct. Direct é muito complicado para que a gente responda. Então, se você colocar ali, eu vou entender que essa dúvida é realmente importante e que eu vou discutir depois nessa aula com muito mais calma. E se prepare para essa aula, porque é uma aula que vai durar um pouco mais, mas que eu quero te entregar chaves para que você desenvolva uma gestação com muito mais saúde, sem dúvidas, e principalmente seu filho tenha mais saúde no futuro, né? Que é isso que toda mãe quer. Ninguém quer aqui só ter um quartinho bonito, um carrinho de primeira qualidade e um neném que não tem bom desenvolvimento. Eu tenho certeza que esse é o objetivo dos pais. E é por isso que eu quero te convidar para essa aula que nós vamos fazer. Gente, com relação aos bebês grandes, os bebês grandes, eles têm muito mais risco de distócia, né? Os bebês maiores de 4 quilos, eles não estão anatomicamente preparados para passar pela bacia da mãe de forma vaginal. E é por isso que aqueles bebês que têm um percentil maior lá no comecinho da gestação, a gente sabe que vai provocar mais complicação na hora do nascer. É possível nascer com 4 quilos, com 4.200. Eu já fiz partos assim, de via vaginal. Mas a gente sabe que as intercorrências são maiores, que o preço a se pagar é maior, que às vezes eu necessito de um instrumento. Eu quero te mostrar aqui um instrumento, ó. Foi gente embora? E eu vou mostrar só pra vocês que ficaram. Pera aí. Não ia mostrar porque eu já tava acabando a live, né? Que eu preciso fazer minha cirurgia. E aí? Vamos ver se vocês adivinham o que é isso aqui. Vamos ver quem tá aqui na live, ó. Ó, vou mostrar na hora do seu parto, se ele for normal, se for necessário utilizar isso, quem sabe o que é isso? Vamos lá? Quem ficou até o final vai saber. Não vai passar com medo lá na hora do parto. Eu vou te mostrar uma coisa também. É bom estar no consultório, porque aqui eu tenho muito arsenal. Olha só, olha que lindo, gente. Fala que isso aqui não é lindo. Ele não é maravilhoso? Eu amo. Quem vem no consultório já sabe. Daí eu vou te mostrar uma coisa, tá? Porque se isso for necessário para que seu bebê nasça com segurança, para que esse bebê realmente
passe por esse trabalho de parto sem intercorrências, você vai saber que é possível e que tá tudo bem. Isso, gente, é um vácuo extrator. Para que a gente utiliza isso na hora do parto? A gente utiliza isso para garantir que o seu bebê vai sair bem. Às vezes tá muito difícil essa descida, esse neném não consegue, a mãe tá exausta, a mãe não consegue fazer força. Eu preciso auxiliar essa mãe. E olha aqui comigo, ó, vou virar aqui. Ó, o neném tá lá na posição dele e aqui tá a cabecinha do bebê parada no trabalho de parto. E eu vou pegar essa campânula, ó, é uma borrachinha e tem uma espuma, vocês estão vendo que tem uma espuma? E essa espuma é com a função de não de não machucar a área ali da cabecinha do bebê. E eu posso colocar essa campânula aqui na cabecinha do bebê, claro que tem a posição correta, né? E o médico vai fazer pressão aqui, ó, para que esse bebê ele seja extraído com esse objeto, para que a mãe não esteja exausta e complique o nascimento desse bebê. Isso é um vácuo extrator, isso é um instrumento que eu utilizo para que o meu bebê saia com segurança. E ele tem aqui uma curva de segurança, tá? Que quando eu vou apertando, ele me mostra o risco disso aqui tá provocando alguma lesão no bebê. Então, é um instrumento altamente seguro, possível de ser usado. É óbvio que aqui eu não vou conseguir fazer porque eu não tô na posição correta e ele é um bebê de silicone, então ele não vai descer. Mas Então, gente, eu vou fazer essa força para tracionar esse bebê, para puxar esse bebê, para que ele saia do canal de parto com mais facilidade, né? E ó lá o que sobrou. Ó, sobrou ainda a placenta, né? A placenta aqui conectada com o meu cordão umbilical, que tá ligando o meu bebezinho a essa placenta. E aí, o que eu faço, gente? O ideal é que a gente espere parar de pulsar esse cordão umbilical. O ideal é que eu espere esse bebê em contato com o corpo da mãe. O ideal é que eu mantenha esse bebê num ambiente seguro. Ele nasceu, ele tava assim, enroladinho, ó. Olha só como fica o neném. E aí ele abre o bracinho e vê que tá perdido. Ele se mexe e vê que tá inseguro. Então, eu tenho que pôr esse neném em contato com a mãe e esperar esse cordão parar de pulsar. Parar de pulsar. E quando ele para de pulsar, vai existir mais ou menos um clamp assim. O meu tá fechado, por isso eu não vou conseguir mostrar perfeitamente. Que eu vou clampear, geralmente por volta de 3, 5 minutos. Tem bebês que até mais, né? Eu vou clampear esse cordão e eu vou tirar esse vínculo entre o bebê e a mãe. E aí sim, a placenta, que é essa parte aqui que sobrou, ó, que é da placenta, aí a gente vai esperar essa placenta sair, essa placenta. Gente, eu tô recebendo ligações aqui que eu preciso ir, que eu tenho uma cirurgia, mas fico muito satisfeita que você ficou até aqui, porque você aprendeu mais que o resto, hein? Tá? E eu volto em uma outra live com mais detalhes. Se você quer aprender mais, então, ó, 7/10, às 20 horas, eu tenho uma aula incrível. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Põe aí na sua agenda, mas vai demorar, não vai ser só uma hora não, tá? Vou te esperar lá. Beijo, gente. Obrigada!